Estou aqui com o César Paz, que é um empresário super conhecido aí do ramo digital aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, curador do FIC 17, que acontece nos dias 5 e 6 de outubro. 5 e 6 de outubro. E ele vai nos falar um pouquinho sobre, começar nos falando sobre o tema central desse evento, que é a economia da experiência, afinal, o que motivou vocês a trabalhar esse tema e o que ele envolve. Primeiro, prazer aí bater esse papo contigo, Patrícia. A economia da experiência é uma temática super contemporânea, né? O FIC 17 ele acaba tentando aí travar um diálogo entre, né, essa economia criativa, né, representada aí pelo pessoal da tecnologia, da comunicação, né, toda essa camada de empreendedorismo, com essa visão da experiência, né? E a visão da experiência ela está muito associada a um conceito que foi criado em 98 por 2 pesquisadores de Harvard e que cada vez se consolida e se torna mais contemporâneo. A visão deles na época era basicamente o seguinte: existem 4 estágios da história da humanidade que caracterizam assim a evolução da economia. No primeiro, o estágio agrário, o segundo, o estágio industrial, o terceiro, que é aquilo que a gente, né, vive e conhece, que é a economia de serviços, e a partir de uma comoditização dessa economia de serviços surge a visão da economia da experiência, onde as pessoas passam a consumir não mais bens e serviços, né? Existe uma desmaterialização do consumo a favor da experiência. Isso se expressa das formas mais diferentes, né? No FIC 17 a gente tenta trazer essa discussão a partir de 3 pilares, né? A influência da tecnologia nesse processo de construção de experiências, né? As tecnologias emergentes, fundamentalmente, é um primeiro pilar. Um segundo pilar é as marcas, né? O brand experience, né? Como é que as marcas se comportam dentro desse contexto. E o terceiro é o design, né? E aí a visão do pensamento do design, o design a favor da inovação, né? Transformando também essa visão do modelo de negócio, dos negócios, a favor da experiência. Difícil resumir 2 minutos, mas é mais ou menos por aí. Quais são as aplicações, até para a gente tentar materializar um pouquinho mais as aplicações práticas desse conceito, né? Quais são as empresas que hoje estão fazendo, estão aplicando? A gente poderia, e é isso que o evento propõe, né, discutir a questão da experiência sob diferentes perspectivas. Mas assim, para tangibilizar, principalmente para quem está nos assistindo e deixar isso mais tangível, né? Imagina assim, a experiência que nos dá hoje o Spotify, o Airbnb, o Nubank ou, sei lá, o Uber, né? Quer dizer, o que estas marcas conseguiram fazer, suportada pela tecnologia e por uma visão específica do design também a favor desse processo de construção de novos negócios, trazer para a gente uma experiência boa para atividades que normalmente eram atividades assim, se não difíceis, pelo menos desconfortáveis, né? Fazer uma operação bancária, chamar um táxi, né? Ou alugar um imóvel para uma viagem, né? A experiência que foi construída a partir, né, dessa visão de aplicativos, né, com mobilidade, num ambiente absolutamente interativo, né, com feedbacks imediatos sobre o que está acontecendo ou não, ele se constrói como uma experiência positiva. E é esse nível de experiência positiva na economia que a gente acaba criando como padrão para qualquer tipo de serviço. Então não é mais só, né, no Airbnb, a gente vai querer ter isso em qualquer condição, para comprar um remédio, né, para fazer, sei lá, para levar um filho no cinema, então esse nível de experiência, né, que a gente constrói é um padrão que a gente alcança e que a gente não quer mais baixar, né? Por exemplo, o Uber começa a prestar um serviço que não é mais o mesmo do início. A gente não quer voltar para o táxi ou para o padrão táxi. A gente já migra para o modelo posterior. Começa a discutir se é o Cabify ou se é outra marca, não sei. Mas aquele padrão de serviço ele não desce, né? Então a experiência ela vai no sentido de construir experiência positiva. Normalmente a gente não aceita regredir. A gente tem várias startups que já surgem com esse modelo, já surgem digitais, já surgem preparadas para atender o cliente, né, o consumidor de hoje. Mas qual é o tamanho do desafio para as empresas mais tradicionais que tem que, né, trocar, virar um chip aí e conseguir atender esse novo cliente? É óbvio que nessa economia da experiência, o desafio das empresas tradicionais é muito maior, né?
criar uma cultura de experiência, né, e mapear toda a experiência das pessoas quando se relacionam com a marca é fundamental. Existe hoje uma discussão muito forte no sentido de estabelecer, né, modelos de como estas empresas tradicionais constroem ou revêem a sua cultura organizacional a favor da visão da experiência, né? O principal cara que pauta essa discussão no mundo é o keynote speaker do evento, que é o Brian Solis. O Brian Solis é um cara que tem 7 livros publicados, os 2 últimos falando exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Como é que empresas tradicionais constroem uma cultura de experiência a partir da sua realidade, né? E aí ele faz um desenho, tenta, né, propor um modelo instrumental de fazer isso, né? Ou seja, fazer não mais uma jornada de consumo, como a gente discutiu no marketing nos últimos anos, mas uma jornada de experiência, né? Uma vez identificada essa jornada de experiências, ele propõe uma reconstrução dessas experiências dentro de modelos que são bastante inovadores e ele vem, né, para Porto Alegre, vai estar no dia 6, no primeiro horário, inclusive, do evento, falando sobre isso, né, falando exatamente sobre isso. Então, é um desafio para as culturas mais tradicionais, mas é a pauta do momento, como fazer. Né? E pela tua experiência até internacional, né, do que tem acontecendo em outros países, como é que estão as empresas brasileiras, as mais tradicionais, em relação a esse tema? Assim? Bom, em relação à visão da experiência, eu acho que os padrões de necessidades e de visões de novos modelos, eles são mais ou menos globais, né? O que a gente tem é, lógico, afetado por uma crise econômica, por uma menor circulação de dinheiro na nossa economia, uma certa letargia, né, no processo de transformação dos modelos tradicionais, né? A construção dessa cultura de experiência. Essa cultura de experiência está muito fundamentada numa visão do pensamento não linear, né? Isso começa por uma contratação de pessoas com um determinado mindset, que não é um mindset tradicional, né? Eu diria até que começa essa transformação pelo RH, né? Não pelas áreas de tecnologia, pelas áreas de inovação, mas pelo RH, pela área de capital humano, né? Com que pessoas tu vai contar para uma transformação? Certamente não são as mesmas pessoas que construíram o modelo anterior, né? Então eu diria assim, que embora os padrões sejam universais, os padrões sejam globalizados, que se discute lá, né, em eventos internacionais como esse, é mais ou menos o que a gente vai discutir aqui, a gente tem aí um step atrás, a gente está um pouquinho atrás em função, eu acho, muito mais de uma conjuntura econômica, de uma crise política econômica, do que necessariamente o entendimento desse tema, né, dessa discussão. Tu és investidor e mentor de diversas startups, né? Como que na tua visão a sinergia dessas jovens empresas com as empresas mais tradicionais pode ser uma resposta aí para essa evolução do mercado como um todo? Cada vez mais a gente vive numa sociedade que ela é global, informacional e em rede, né? Então assim, essa visão das conexões entre negócios especialistas, né, e é um pouco o que eu trago para os negócios que eu invisto, que eu participo, tem sempre essa visão, né? A visão das conexões, das empresas em rede, dessa sociedade em rede, né? O Castells, um grande, né, cara que preconizou e criou essa visão, esse conceito, né? E o que eu procuro fazer com que essas empresas que eu, nesse novo ciclo, né, nos últimos 2 anos, porque até 2 anos atrás eu tocava o meu negócio, na minha agência e tal, e agora participo de 6 negócios diferentes, mas eu entendo que essa visão de conexão e de estabelecer essas empresas em rede como um pequeno ecossistema de inovação que se conecta a outros ecossistemas é fundamental dentro desta visão dos novos modelos organizacionais, né, que não são mais grandes estruturas centralizadas, né, colocando uma gama muito grande de serviços, uma oferta muito ampla, né, mas sim de empresas especializadas que se conectam entre si em rede, formando uma oferta dentro dessa visão de ecossistema. Né. Bom, que a gente teve aqui uma pincelada do que as pessoas vão poder conferir no evento. Então eu queria que tu fizesse um chamamento aí para o FIC 17. Então assim, é importante que o quanto antes, né, as pessoas que tiveram a oportunidade aí de assistir
esse papo meu e da Patrícia aqui, que entrem lá, www.fic17.com.br, façam, né, reservem o seu ingresso e no dia 5 e 6 de outubro estejam conosco lá no Barra Shopping Sul, né, e que possam aí participar dessa discussão ampla sobre essa temática da economia da experiência. Então tá, feito o convite então.